Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed e Você. Mais uma vez, falando sobre saúde da mulher, eu converso com a médica obstetra, ginecologista, doutora Vivian Noronha Gonzaga. Doutora, um prazer ter você aqui novamente. Prazer, Flávio, mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho, né, sobre saúde feminina, sobre os nossos problemas femininos e que a gente possa orientar um pouquinho as pessoas que estão nos assistindo. Sem dúvida, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável e que vai levar bastante informação. Espero que sim. Pessoal, lembrando que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Doutora Vivian, é a terceira participação sua no nosso programa, mas é sempre bom lembrar um pouquinho do currículo do nosso entrevistado. Fala um pouquinho para nós onde foi a formação, as especializações, conta um pouquinho para nós sobre a trajetória da doutora Vivian. Claro, então, Flávio, eu sou formada, né, em medicina na Universidade de Alfenas, Minas Gerais. Depois disso, eu fiz minha residência médica em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Ribeirão Preto. E logo que eu terminei, eu já me mudei, a minha família de Bauru, né? E voltei para Bauru. E nesse momento estavam necessitando de um médico para ficar na maternidade, para poder gerir a maternidade, né, desta época. E eu vim ajudar a equipe para fazer maternidade de Lençóis Paulista. E estou aqui há 17 anos. Ah, não, quem conhece Lençóis não vai mais embora. Ah, eu já me considero uma lençoense, Flávio. Não, que bacana, que legal. Mostra, né, uma trajetória importante, formação numa faculdade importante e a experiência, né? São 17 anos já trabalhando na área, que bacana. Doutora, vamos falar hoje um pouco sobre higiene íntima feminina. E para começar esse nosso bate-papo, por que a higiene íntima da mulher é tão importante? Então, Flávio, antes de falar a importância da higiene, vou voltar um pouquinho e vou falar sobre a genitália, né? O órgão genital feminino. Então, por que é tão importante? O órgão genital feminino, a genitália feminina, ela é bastante delicada, né? No caso das mulheres, a gente tem dobras de pele, nós temos um lugar onde tem pelos, nós temos um lugar bastante difícil para arejar, né? Fica todo lá bonitinho, escondidinho. A gente tem também a presença de glândulas sudoríparas e sebáceas que produzem secreções locais e muitas vezes dificuldade para, né, retirada de detritos, de secreções e que acumulam no local, podendo gerar tanto infecções, doenças, também alergias e irritações nesse lugar tão sensível da mulher. Entendi. E doutora, você já comentou que podem gerar infecções, doenças. Quais delas são as mais comuns que podem ser causadas devido à má higiene íntima? Então, para que a gente tenha, né, um órgão íntimo, uma área íntima feminina, que a gente possa chamar de saudável, a gente tem que falar um pouquinho sobre pH. Né? E todo mundo fala não sei o que de pH. É o seguinte, o pH, ele é um índicezinho e que mostra se a gente tem o local mais ácido ou mais alcalino. E no caso das mulheres, né, a vagina das mulheres, a área íntima das mulheres, ela é uma área ácida. Ela tem um pH mais ou menos entre 3,8 a 4,2. A gente tem o neutro como 7 e acima disso como alcalino. Então, é importante que a gente mantenha o nosso órgão neste pH para que a gente tenha, então, a proteção dos organismos, né? A nossa vagina tem uma microbiota, um sistema de proteção interna com micro-organismos que nos defendem, né, de doenças, de infecções, e são chamados lactobacilos. E os lactobacilos, eles vivem e, né, nos protegem em meio ácido. Por isso que se fala tanto do pH, sim, que deve ser ácido, para que a gente possa estar protegida. Entendi. E doutora,
quando se fala no pH, a gente lembra de produtos, né? Que a gente vê nas farmácias, nos comerciais de TV, de YouTube hoje em dia, que falam sobre esses produtos ajudam a regular o pH da vagina. Esses produtos, eles podem ser usados sem a recomendação médica ou o ideal é sempre que o médico prescreva? Então, Flávio, aí a gente tem... O médico não necessariamente precisa prescrever um produto para higiene, né? Mas se você tem um médico da sua confiança, você vai sim se orientar com ele a respeito de marcas ou se deve ou não usar por conta da preferência pessoal. Os sabonetes íntimos, eles são muito bem-vindos sim, né? Para a higiene da área externa. Então, nunca interna, somente da área externa da mulher. Mas, porque tem o pH ácido, né? Eles contêm ácido lático e é por isso que eles seriam melhores para as mulheres. Acontece que eles também têm substâncias químicas, não somente o pH ácido. Então, muitas mulheres também não se adaptam com sabonetes íntimos. Podem ter alergias, podem ter irritação. Então, por isso que às vezes é interessante falar com o seu médico, porque não são todas as mulheres que se adaptam com o sabonete íntimo. Falando sobre sabonete íntimo, o ideal é sempre para a limpeza da vagina a utilização do sabonete íntimo ou o sabonete normal, vamos assim dizer, ele já é o ideal? Como eu já disse, né, a gente tem que ver sempre pH. Então, tudo tem a ver com pH. No caso, tem os sabonetes em barra, né? Sabonetes normais, que a gente toma banho normal, que não seja líquido. Esses sabões em barra, eles têm um pH alcalino, geralmente acima de 8, 9. Então, necessariamente, esse tipo de sabonete não seria interessante. Porque se eu vou colocar uma substância que é mais alcalina na minha área íntima, que é para ficar mais ácida, eles podem ter uma reação e a minha área íntima, então, fica com um pH um pouquinho maior. Então, sim, predispor a corrimentos e até a colonização de outros micro-organismos. Então, sabão em barra, tá? Sim. Agora, sabonetes líquidos. Sabonetes líquidos, aí vai da preferência de cada uma. Tem pacientes minhas que preferem sabonete de glicerina puro, né? Tem várias marcas que pode ser usado, de preferência com menos, né, substâncias possíveis. Sabonetes usados em bebês, em recém-nascidos, também de preferência com menor quantidade de substâncias, para que a gente possa mesmo tentar, né, da maioria da parte das vezes, não ter alergia, não ter alguma irritação no local. Perfeito. Doutora, depilação. A depilação da área íntima feminina também Hoje tá difícil essas perguntas, hein, Flávio? Pelo amor de Deus. Agora, depilação... É um tema mais polêmico. Nossa! Mas a depilação, doutora, ela pode causar algum problema na área íntima? Ela deve ser feita, ela não deve ser feita? Deve se preservar alguma área? O que a senhora, com a experiência, indica nessa situação? Então, a gente tem uns trabalhos científicos, né, Flávio? Porque é um assunto controverso, a tal da depilação, né? Por conta da parte estética, hoje a maioria das mulheres e das jovens, das adolescentes, elas preferem, né, uma área depilada. E tem essa preocupação, mas será que eu estou fazendo o que é certo, o que não é? Então, assim, de acordo com os trabalhos científicos, os pelos eles estão no nosso corpo para proteção, né? Mas se você tem uma vida saudável, se você não usa roupas muito justas, depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa parte de cuidar um pouquinho dessa área íntima a respeito de roupas e calcinhas, etc. Se você tem uma vida que é mais adequada nesse sentido, então a depilação não vai nem melhorar nem piorar, tá? Então, assim, como ginecologista, eu sempre oriento seguir o gosto da pessoa. Se a pessoa gosta de fazer depilação, se sente mais limpa, sem os pelos, que elas façam.
Mas não são todas, né? Tenho pacientes que não gostam de fazer depilação, porque não se sentem à vontade, porque sentem dor, porque ficam irritadas. Então, nessas pacientes, então a gente indica que não se faça a depilação ou diminua, né? Que não seja uma situação tão agressiva, porque qualquer tipo de depilação é um pouquinho agressiva. Sim. Né? E aquilo também, né, doutora? Sempre, eu acredito que da mesma forma que se deve procurar um bom médico, sempre que for fazer a depilação, procurar um bom profissional que utilize também de produtos corretos, sim, não é mesmo? Sim, eu acredito que sim, Flávia. É uma coisa muito íntima, né? Sim, como um exame ginecológico, a depilação íntima também é uma coisa bastante delicada, né? Que a gente fica exposta. E também eu acho que é uma preocupação que deve todas as mulheres ter com o ambiente que você vai frequentar. Sem dúvida. Né? Com a profissional que você vai frequentar, com o tipo de material que ela usa, se tem mais assim, mais natural, menos natural, se tem alguma substância irritativa ou não. E isso é bastante importante, porque se você está com um material contaminado, você pode vir a pegar uma infecção, né, durante o procedimento. Sim, é uma situação delicada, né? Uma área muito delicada, muito sensível, então precisa ter muito cuidado, especialmente com a higiene. Perfeito. Doutora, você falou sobre as roupas. Vamos falar um pouquinho sobre as lingeries. Ai, Flávio, é hoje. Existe algum tecido que é indicado, que contribui para a higiene íntima da mulher, ou isso é um mito? Explica um pouquinho para nós essa situação. Infelizmente não é mito. Falo por mim também, que sou mulher. Infelizmente não é mito. Uma das coisas que a gente tem para manter o pH, que eu já falei, da área íntima, que é mais ácido, é a gente manter a nossa área íntima mais arejada. Então, assim, dormir sem calcinha seria a coisa mais importante para quem conseguir, tá? Porque daí a área íntima é arejada durante a noite, a gente dorme, né? Por volta de 6, 8 horas por noite, então isso é bastante importante, diminuir aumentar a oxigenação, diminuir a umidade local, então favorece a que a gente tenha uma área íntima mais saudável. E outra coisa são as calcinhas, né? As nossas roupas íntimas, que devem ser mais de tecidos que a gente possa ter uma evaporação, né? Uma evaporação maior. Então, no caso, tecido de algodão, né? A gente pede, né? Eu, pelo menos, oriento minhas pacientes que durante a semana, né? Use sua calcinha de material de algodão, que é um material que favorece, né? Arejar essa área para que ela não fique abafada, para que ela evite de ter alguma, né, alteração por conta disso. E as calcinhas que a gente quer colocar para namorar ou para sair, aquelas mais bonitinhas, pequenininhas, a gente deixa para o final de semana. Não, perfeito. E doutora, calça mais apertada, tudo isso também Flávio, é um problema? As roupas justas que nós mulheres adoramos, calças justas, calça jeans, elas não fazem bem para nossa área íntima. Então, sim, o que puder evitar, mas doutora, eu trabalho num lugar, eu tenho que usar calça. Ok, use sua calça, a gente não tem como mudar, eu também tenho a minha. Mas use uma calcinha de algodão, chegando em casa, já vai tomar o seu banho, coloca um pijaminha sem calcinha, porque isso favorece, né, Flávio, até a gente ter uma área íntima saudável. E, doutora, depois das relações sexuais, existe alguma recomendação? A gente vê muita coisa de urinar depois da relação sexual, contribui para a saúde. Essas coisas são realmente fatos ou são mitos, são coisas de internet? Ai, Flávio, todas hoje estão difíceis. Também é verdade. Não é mito, tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso para que as pessoas possam entender. Então, durante o ato sexual, a gente tem, né? A vagina, ela recebe, né, o pênis, e isso pode causar microlesões. Né? Durante o ato sexual, a gente tem essas microlesões. Então, a gente pode vir a ter corrimentos, irritações, só porque a gente teve relação sexual. E lembrando que a vagina é um canozinho, e a gente tem na parte de cima a bexiga e na parte de baixo o intestino.
Então, assim, essa parte de, eu tenho que fazer xixi depois da relação sexual, de preferência sim, porque a bexiga às vezes está com xixi, né? Você ainda está um pouquinho apertada, é interessante que ela fique esvaziada, para que a gente evite as cistites, que são tão comuns pós-relação sexual. Tá? Então é verdade sim, e fazer xixi depois do ato sexual é verdade, de preferência tomar o seu banho antes de dormir, sim, é muito interessante, se for possível. E vale lembrar também, Flávio, a respeito do... A gente sabe que o esperma do homem, ele é alcalino, é o que eu contei, né? Sim. Acima do 7. Então, se tiver ainda contato com a mulher, contato com a vagina, a gente também tem um tamponamento da vagina. Então, também predispõe a algum tipo de corrimento. E doutora, durante o período menstrual, a mulher deve ter cuidados especiais com a higiene íntima? Então, Flávia, é um momento delicado, né? Durante a menstruação, a gente tem um sangramento. O sangramento geralmente tampona, né? Faz o efeito tamponamento na nossa vagina. Então, o pH dela sobe um pouquinho, né? Não fica tão ácido. Então, a gente deve redobrar os cuidados com a higiene, né? Da parte de higiene mesmo, né? Da lavagem, não lavar excessivamente. Então, assim... aumentar o número de lavagens. Doutora, eu tomo um banho por dia, na menstruação tenho que aumentar? Seria interessante pelo menos 2, né? Sim, especialmente em tempos de calor, que a gente tem uma secreção maior dessa área. Mas, Flávio, também não pode ser excessivo. Porque tem algumas mulheres que ficam achando que estão sujas, que isso, que aquilo, e começam a se lavar demais. E existe uma proteção também ali na nossa área íntima externa. Então, se a gente fizer muitas lavagens e tirar essa proteção, a gente acaba também deixando ela desprotegida, criando esses corrimentos que às vezes tem dificuldade para curar. Perfeito. Doutora, no mercado existem diversos tipos de absorvente. Maiores, menores, internos. Existe algum que é mais recomendado? Então, dos absorventes, Flávio, o mais importante é a respeito da troca, né? O absorvente tanto externo, que a gente coloca na calcinha, quanto o interno, que é colocado dentro da vagina, ele é feito de algodão, né? E vai ficar com sangue ali, tanto interno quanto externo. E a gente sabe que o sangue é um meio de cultura. Então, para que a gente possa ter uma higiene, né, um cuidado com essa área, os absorventes externos e internos devem ser trocados no máximo até 4 horas. Tá? Isso é a única recomendação assim, bastante importante. Nós temos também hoje os coletores, né, que é aquele copinho de silicone. Esses copinhos eles já são um pouquinho diferentes. Então, por eles não serem de algodão, eles podem ser deixados lá dentro da vagina por até 12 horas. Então, um pouquinho mais confortável para as mulheres, sim, né? E elas devem só proceder, né, à higienização dele com bastante cuidado. Sim. Mas é mais importante isso. Perfeito. Doutora, alimentação. Existem alimentos que são amigos e outros inimigos da higiene íntima? Ai, Flávio, hoje as perguntas estão mais difíceis. É um tema, né, um pouquinho mais delicado. Mais delicado. Mas importante, né, doutora? Importante, assim, a gente está falando brincando, mas isso, sim, né? Exato, até para deixar mais leve, né? Isso, mas assim, são cuidados bem delicados, que a gente acha que às vezes não é nada importante, mas que mudam a vida. Sem dúvida. Né? Às vezes uma paciente está com um corrimento aí, se sentindo constrangida, preocupada, e ela só está com um hábito de vida não muito correto, uma higiene não muito correta, uso de produto, né, não muito correto. Exato. Então, assim, elas às vezes ficam mais assustadas sem nenhum tipo de necessidade. Sem dúvida. Bem, a respeito dos alimentos, Flávio, o que a gente sabe, tem certeza, é sobre açúcar. Então, assim, os açúcares, né, os carboidratos, eles também alteram a nossa área vaginal. Eles alteram a nossa área, né, nosso intestino, e eles também alteram a nossa área genital, deixando ela um pouco mais ácida do que deveria.
Então, em algumas situações, pode predispor a infestações de fungos e até de alguns outros micro-organismos. Então, a dieta é muito importante, tá? Eu tenho pacientes que têm corrimentos de repetição com dificuldade, né, de cura total, que a gente tem que mexer na alimentação. Então, às vezes, é um excesso de chocolatinho, é o excesso de comidas industrializadas, do refrigerante. E aí a gente muda a dieta da nossa paciente e aí o corrimento vai embora. Os hábitos saudáveis, né? Os hábitos saudáveis, claro, como sempre. A gente sempre vai e cai nessa questão dos hábitos saudáveis. Em todas as doenças, e até mesmo para a gente ser uma pessoa com uma área íntima saudável, a gente cai nos hábitos saudáveis. Doutora, no verão, a mulher precisa ter mais cuidados com a higiene íntima por conta da alta temperatura facilitar a proliferação de bactérias, entre outras situações? Flávio, né? Igual eu falei, é um local quietinho, bonitinho, escondidinho e o aumento da temperatura, né, favorece a proliferação dos micro-organismos. E no calor a gente tem muito isso, né? Então, arejar a área íntima, como a gente já disse, em casa sempre roupinhas leves, de preferência sem calcinha. Às vezes a gente precisa aumentar o banho, né? Então assim, toma um banho por dia, vou passar 2 para a área íntima ficar um pouquinho mais arejada. E as roupas, né? De preferência com tecidos mais leves. Sim. A gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Perfeito. Doutora, temperatura da água. Pode influenciar, facilitar ou dificultar a higiene íntima? O que é recomendado? Água quente, água fria, ou isso não interfere em nada? A água quente, Flávio, ela realmente é pior, né? A água mais quente, como ela esquenta, né, a área, ela pode provocar um pouquinho de descamamento, de fragilidade. Então, a água sempre morninha, né? Não vou falar gelada, porque não é todo mundo que toma banho gelado. Sim. Eu mesmo não gosto. Mas a água morna é o ideal. Doutora, existe algum sinal que a mulher pode identificar que ela não está realizando a higiene íntima de forma correta? Odor, coceira, tem alguma coisa antes que se torne uma doença ou uma infecção? Existem sinais que ela precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com isso? Flávio, eu acho que uma mulher que se conhece, né, falando sobre esse assunto, é importante a mulher se conhecer, né? Dúvida. Agora que eu ia começar uma mulher que se conhece, infelizmente não são todas as mulheres que se conhecem, né? Mesmo que use algum tipo de anticoncepcional, que não tenha um ciclo menstrual, né, certinho, ou que tenha um ciclo menstrual certinho, porque a nossa vagina, ela acompanha o nosso ciclo menstrual. Então, ela tem toda uma mudança durante o ciclo. Quem toma anticoncepcional é um pouquinho mais diferente, mas é importante a gente se conhecer. E aí, no caso que você falou, o que eu posso observar se está tudo certo, se está errado? Bem, especialmente os odores, Flávio, porque assim, cada mulher tem um odor, né? Sim. A área íntima não tem cheiro de rosas, né? Mas também tem o seu odor característico. Sim. Né? Então, se a mulher notar, doutora, mas eu estou achando que o odor está estranho, sim, está forte, ou mesmo muito ruim, isso já é uma coisa para a gente, né, se preocupar. Sim. Pode ser uma alimentação? Pode ser o uso de roupa apertada? Pode ser um sabonete não muito correto? Pode ser uma relação sexual aí? Pode, mas também pode ser uma doença, né, Flávio? Então, é importante, sim, ficar bastante atenta com os odores, né, da nossa área íntima e com os corrimentos, porque a nossa vagina, Flávio, ela é um caninho e ela tem uma função autolimpante. Então, assim, tem muitas pessoas que falam, doutora, mas eu tenho corrimento. Todas nós temos, porque a nossa vagina, ela tem que se limpar, né, de uma maneira automática. Então, um pouquinho de secreção a gente tem, sim, mas não muito, não com odor, não com coceira. Então, são as coisas que a gente deve observar.
Perfeito. E aquilo, no começo da resposta, o conhecer o próprio corpo, né? Sim, como isso é importante. É muito importante. O Dr. Fábio, no nosso bate-papo, ele comentou que a gente precisa conhecer o nosso corpo, que ele estava dando o exemplo dos homens que são apaixonados por carro. Ele falou assim, ó, quando seu carro faz um barulhinho diferente, você já percebe. E no seu corpo tem que ser a mesma coisa, né? Sim. Quando uma manchinha, uma coceirinha ali que não cessa, é conhecer, né? Quando você conhece... Flávia, é o que o Dr. Fábio falou. Às vezes a gente anda numa correria, anda num estresse, vive a vida de uma maneira assim, a não prestar atenção nem na gente mesmo. Exato. Né? E assim, nós mulheres, os homens também, mas aqui falando com as mulheres, nós mulheres somos muito delicadas e cada detalhe é importante. Então, assim, todas as mulheres têm que se conhecer e nós que somos mães temos que ensinar isso para as nossas filhas. Importantíssimo. Importantíssimo, para que elas cresçam entendendo a importância da gente se conhecer. Exatamente. Doutora, a gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu deixo o microfone se uma pergunta deixou de ser feita, um ponto que precisa ser reforçado. A senhora pode tá falando, tá reforçando, eu vou voltar a pergunta, tá? Doutora, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, é um bate-papo muito bacana, muita informação importante, e eu deixo o microfone aberto para que se uma pergunta deixou de ser feita, um ponto que você acha que deve ser reforçado, o microfone está com a doutora Vivian. Ô Flávio, eu acho que a gente falou bastante, né, as coisas importantes no dia de hoje, sobre, né, a nossa roupa íntima, sobre o nosso cuidado com a área íntima, sobre o que pode, o que não pode e sobre o nosso autocuidado. Acho que assim a gente passou, né, as informações necessárias, o nosso recadinho. Mas eu insisto para que as pacientes, para que as mulheres, elas se conheçam melhor. Eu vejo isso no consultório, acho que falta um pouquinho da gente, igual eu falei, parar, observar. Às vezes eu pergunto uma coisa, a pessoa não sabe nem me contar, né? Porque não parou para prestar atenção. Sim. Então, acho interessante nós todas termos um tempinho lá no banho, que seja, para ver se está tudo certinho, para sentir o seu corpo todo, ver se a área íntima está certa, ver se a mama está certa. Ai, deixa eu ver se a minha calcinha está certinha, se eu estou tendo alguma coisa diferente ou não. Porque isso é bastante importante. É muito simples, né? Falando assim, parece até uma bobeira. É muito simples, mas é o dia a dia que a gente vê. Então, é bastante importante. Perfeito, doutora. Muito obrigado pelo nosso bate-papo, por essas informações tão importantes. Tenho certeza que, né, como nos outros 2 vídeos que a senhora participou e ajudou muita gente, esse também vai contribuir muito para a saúde, para a prevenção de doenças aí nas mulheres, não só de Lençóis Paulista, né? Que esse vídeo aí vá para os 4 cantos do país. Ai, que bom. E mais uma vez, Flávia, obrigada, viu, vocês por essa iniciativa tão legal de trazer o conhecimento para todas as pessoas. E obrigada por me receber novamente. Perfeito. Pessoal, e esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Lembrando que todos os conteúdos do programa vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo site www.unimedlp.coop.br. Eu me despeço aqui e aguardo vocês no nosso próximo vídeo.